Ó, a Copa do Mundo de Clubes acabou e qual é o balanço, meu amigo? Qual é o seu balanço, lá ele, da Copa do Mundo de Clubes? Bela competição, viu? Veio pra ficar, né? Veio pra ficar. Fala, moçada, beleza? Polêmicas React na área. Hoje é molezinha, né? Hoje é só tuitada. É hora de cornetar o quê? Você, que fica aí no ar-condicionado, no seu sofá, cornetando todo mundo e às vezes aparece num exposed aqui. Porque é o seguinte, eu fui lá no Twitter e botei esta questão aqui. Qual é o balanço da Copa do Mundo de Clubes? E os brasileiros? Você gostou da competição? Tem umas 3 perguntas em uma e aí vamos ver as barbaridades que vocês tuitaram, começando pelo nosso glorioso Vilela FFC. Ele responde aqui, uma tese de mestrado, né? Tem coisa para melhorar. Não existe inscrever jogador no meio da competição. Classificação via ranking tem que acabar. E os cartões tem que zerar uma fase antes. Confronto direto como critério é uma merda. Bem, vamos lá. Eu acho que realmente inscrever jogador no meio da competição é um pouco bizarro. Eu acho que isso dá uma quebrada. Inclusive, inscrever só para a competição, né? O time podia ter um time só para aquele campeonato. Aí eu acho que tu deturpa um pouquinho. Ainda mais porque você tem um ciclo de 4 anos pro campeonato. Aí chega na hora da competição, tu contrata 3, 4 caboclos, bota para jogar, não gosto. Isso aí eu tô com ele. Classificação via ranking tem que acabar. É que fundamentalmente a classificação não é via ranking, ela é via os campeões continentais. E aí tem umas sobrinhas ali que vai pro ranking. Eu não vejo outra possibilidade. Vai botar o quê? Os campeões e os vice? Pode ser, mas aí vai dar gente pra caramba, né? Eu acho que do jeito que tá a classificação tá ok. Cartões tem que zerar uma fase antes. Não sei, velho. Aí tu corre o risco de tirar a galera da final se zeram uma fase antes. Eu acho que do jeito que tá bom. E confronto direto como critério de desempate é ruim. Eu acho que cria uma limitação muito cedo. Tu já viu uma galera já garantindo classificação, porque quem podia chegar no confronto direto não ia chegar. Aí isso é uma imitação do que acontecia na Champions, né? Eu gosto de pegar a classificação como um todo e dentro do grupo ver gols marcados, sei lá, saldo de gols, eu não sei. Eu prefiro assim também. Vamos lá, o Thiago. Thiago, comigo não morreu, Salles. Passou a falsa sensação de que os europeus são acessíveis. Gostei da frase. Muito por conta do critério do ranking dos participantes e do calendário fazer os maiores se pouparem na primeira fase. Até aqui, muito racional. Mas compensa financeiramente e cria boas histórias. Show. Legal e divertido, que meu time esteja no próximo. Que bela avaliação, velho. Que racionalidade interessante. Eu não acho que criou a falsa sensação de acessível, não. Acho que algumas prateleiras do futebol europeu, elas são acessíveis em determinados contextos. A questão é tu achar que porque o Flamengo ganhou do Chelsea, o Botafogo ganhou do PSG, os times brasileiros iam competir na Champions e podendo ganhar a Premier League, pô. Não é assim, velho. Pra tu ganhar a Champions, tu vai ter que fazer o que o Botafogo e o Flamengo fizeram ali, e o Fluminense, né, que ganhou da Inter e tal, de 15 vezes, pô. E aí é que é o embaço. Os brasileiros fizeram um esforço gigante para conseguir ganhar. Às vezes alguns até mudando a sua forma, né, de jogo. O Flamengo, acho que contra o Chelsea não fez isso. Mas aí pegou o Bayern, já foi outra realidade. Então calma em tentar reinventar a roda e achar que a hierarquia do futebol mudou. Eu acho que não mudou nada. A Europa continua sendo o maior investimento, os melhores jogadores estão lá, os melhores estádios, os melhores gramados, a melhor arbitragem, o melhor produto continua lá. O que talvez tenha mudado é a percepção das pessoas em relação ao futebol brasileiro, especificamente, que melhorou o nível. E isso a gente fala há mó tempão. Cara, o brasileiro nunca foi tão bem organizado, nunca teve tanto dinheiro aqui, nunca se investiu tanto, nunca os clubes estiveram tão bem administrados, mesmo você ainda achando que o seu clube é uma zona. E aí um cara vai, mas eu sou corintiano, o clube não tá bem administrado. Porra, eu tô falando de um plano geral, plano de sócio, grana, patrocínio, direito de transmissão. E eu acho que isso tá dando resultado agora. O Web em busca dos 46 pontos. Fluminense e Palmeiras, pelo chaveamento, fizeram o que se esperava ao alcançar as quartas. Talvez. Nas quartas, um Chelsea subindo a rotação contra o Palmeiras e o Flu sortudo por se livrar do City. Acho uma análise racional. O City, na verdade, assim, a eliminação do City nas oitavas e o Bayern cair do outro lado mudou tudo no mapeamento da competição. Porque, assim, o normal era nas quartas
ter basicamente só europeu e talvez uma ou outra figura ali de fora. Mas o Bayern e o City, se tivesse do outro lado da chave, tinha mudado tudo, né? Provavelmente. O City ganhando, né? E aí é mérito do Al-Hilal, não tem culpa nenhuma. Os outros, os brasileiros, não tem culpa nenhuma disso aí. Botafogo fez bonito ao avançar contra o Atlético. Também acho. Cara, o Botafogo jogou bem contra o Atlético e, pô, o jogo contra o PSG é uma aula, né? Bruno Eduardo, vingou pra c... o campeonato. E eu acho que vingou mesmo. Mostrou que a disparidade não é tão grande quanto imaginávamos. Calma. Provavelmente vai entrar mais visibilidade e dinheiro pro nosso futebol, beleza? E poderemos se estruturar para avançar no nível técnico. O Fluminense surpreendeu, verdade. E eu acho que a gente tem boas coisas aqui. Talvez a gente fique mais atrativo para algumas figuras. Talvez. Eu acho que essa quantidade de jogador estrangeiro, de técnico estrangeiro, aqui no Brasil só beneficiou a coisa plural, para a gente ficar mais rico taticamente, tecnicamente ter um intercâmbio melhor, melhorar a base. Porra, a base do futebol brasileiro nunca teve tanta estrutura e investimento. E nunca vendeu tão bem também, né? Aí você pode falar, mas também hoje, vender não sei quem por não sei quantos mil. Aí, meu irmão, tu vai entrar naquele papo chatão de que já sabe onde é que eu vou chegar. O Coelho. Competição mais do que vingou, foi extremamente positivo. Concordo e acho que o Brasil consumiu a Copa do Mundo como nenhum outro país. Flamengo em bola indiscutivelmente foi o melhor dos brasileiros, mas caiu nas mãos de um Bayern. Talvez, beleza, jogo jogado, pode ser. Botafogo, quando venceu o PSG, todo mundo achou que iria além e no fim acovardou. Não é questão de acovardar, cara, é que eu acho que quando tu pega um outro brasileiro ali, tem muitas questões envolvidas, né? E algumas rivalidades ali. É difícil fazer a comparação do mental, falar covardou. O Botafogo, na real, o Botafogo do Renato Paiva não era um time excepcional, não. Ele fez grandes jogos aí no Mundial, chegou no Mundial tendo uns 4 jogos bons antes, mas contra o Palmeiras talvez tenha voltado a defeitos que já estavam ali. Palmeiras metódico, chato, à base da sorte. Não, sorte não é... chato, eu aceito discutir, e ele simplesmente esqueceu, ignorou de falar do Fluminense, né? Que é a melhor história da Copa do Mundo de Clubes. O Menezes vingou, principalmente porque os clubes de fora da Europa incomodaram, e isso eu acho maravilhoso, e já falei isso da Copa do Mundo, e acho que isso vale para qualquer campeonato, Quando você abre o leque no esporte e permite as surpresas, elas vão aparecer. A Copa do Mundo foi aumentando de tamanho, e foi aumentando a quantidade de zebras. A Champions foi aumentando a quantidade de surpresas. E por aí vai. Então, assim, é ótimo que você dê possibilidade. Eu fico imaginando, por exemplo, os clubes mexicanos, desde o início da criação do Intercontinental, lá nos anos 60, eles queriam participar, e clubes de fora da Europa e da América do Sul queriam. Só que a Conmebol e a UEFA nunca quiseram e sempre ficou o mundinho entre eles ali. Eu fico imaginando, dos anos 60 para cá, se você tivesse permitido outras equipes para entrar na disputa, quantas a gente não tinha visto? Quantos brasileiros não ganho o Mundial? Quantos europeus tinham perdido a Copa do Mundo de Clubes, também o Mundial de Clubes Intercontinental e tal? Só que não deram essa chance. Aí é mole, é igual aquela parada ali, aqui não tem problema não, aqui não teve corrupção. Ora, porra, não teve investigação, não vai ter corrupção mesmo não. Agora, quando tu abre a possibilidade, aí tu mexe no vespeiro e vê acontecer, entendeu? O Bruno Gunning, competição vingou, concordo. Estados Unidos foi uma boa escolha no papel, na prática não funcionou, concordo 100%. Brasil mostrou que o primeiro escalão nosso bate de frente com o segundo escalão europeu. Pode ser, bater de frente é forte. Acho que um jogo ou outro sim, num geral não sei. Porque, por exemplo, o Fluminense fez um esforço gigante, jogou melhor e não ganhou do Borussia. O Palmeiras jogou melhor do que o Porto e não ganhou do Porto. O Botafogo jogou bem contra o Atlético, acho que talvez tenha jogado até melhor dentro da sua proposta, perdeu o jogo. Então a gente precisa, né, também entender isso. O futebol brasileiro se distanciou da África e da Ásia Oriental. MLS surpreendeu positivamente. Pois é, e eu falo da MLS há mó tempão, da competitividade pra galera dar valor, mas não, tiram pra merda, não assiste os jogos, aí fala besteira. Matheus Cardoso, não teve nenhum jogo memorável. Pô, se tu não acha que Botafogo e PSG foi memorável, é loucura, porra. Se tu não acha que o City e Al-Hilal foi memorável, tu não viu o jogo, é por isso que tu não tem memória. Sabe por que tu não tem memória? Porque tu não viu o jogo. Porra, o show do System of a Down no Brasil não foi memorável pra mim. Porra, pra mim não foi mesmo não fui. Mas pra quem foi, foi.
competição facilmente cairá no esquecimento. O Matheus está absolutamente de mal com a vida, né? Quer ser diferente. Não, ou tá puto aí, pode ter brigado com alguém, não sei, velho. Mas acordou, dormiu por cima dos ovos, como diria minha avó. O Alviverde, o XG Alviverde, que deve ser Expected Goals, sei lá. Os brasileiros foram bem com algumas ressalvas. Aí ele xinga o Palmeiras aqui. E destaque para o Fluminense, que mandou muito bem. Adorei o Mundial. Prefiro ele a assistir metade do brasileiro. Semifinal para trás do Paulista. Fases iniciais da Copa do Brasil e fase de grupos da Liberta. Cara, e o fato de ser de 4 em 4 anos faz você se preparar, né? Ter a expectativa. Eu acho que a gente tá vendo o nascimento de uma parada muito legal. E você, quando caga umas regras e fala, não vai vingar, não sei o quê, você acha que o mundo nasceu pronto do jeito que tu tá vendo agora, né? Tu esquece que um dia teve a primeira edição de Copa do Mundo, a primeira de Libertadores, a primeira de Copa dos Campeões da Europa. E na época, por exemplo, Copa do Mundo, muita gente cagou pra primeira edição de Copa do Mundo. Teve quase europeu aqui em 30. Demorou. A partir dos anos 50 para frente, você começa a ter um outro desenho da relevância do pós-guerra ali, o que é a Copa do Mundo e tal. Então, assim, ela não nasceu gigantesca não, porra. E a gente tá vendo, é óbvio que o mundo hoje está mais estabelecido, algumas coisas, as competições e tal. Mas, porra, calma, vai dar certo, vai dar certo. Beleza? Vocês estão de parabéns. Aos poucos, a gente vai criando uma comunidade, aí a gente lima um aqui, lima outra ali, lima outra acolá, e aí vai ficando o quê? A galerinha boa, pessoal dos comentários interessantes, a nossa curadoria também tem uma certa racionalidade, não bota qualquer idiota aqui pra comentar, né? Então é isso, vocês estão de parabéns, ó. Beleza? É nóis, até a próxima, hein?